Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! É interessante que Jung teve uma sacada fenomenal, porque ele falou do contexto geral do inconsciente coletivo e, por sua vez, de coisas que acontecem no mundo todo. Vamos ver. O arco e flecha, a espada, a depender do tamanho, da sua espessura, a belicidade, o uso da faca. Você encontra num pedaço aqui, outro pedaço ali. Você encontra concepções de filosofias do Templário, que estavam acopladas na visão estoica, estoicista. Você encontra visões judaica cristã que estavam acopladas em outros pensares do Egito. Mas, de lugar em lugar, é uma coisa interessante, Gengis Khan, quando saía, o homem ele tinha uma característica, porque ele usava o arco, e o arco dele era exatamente o arco belo e bélico, diferente. Porém, Gengis Khan cometeu um grande erro. Os seus sucessores, aqueles que o sucederam, seus filhos, netos, tiveram um grande entrave. Por quê? Porque os guerreiros, que eram assim como vikings, tinham toda uma belicidade no sangue, foram levados pelas concepções búdicas. E começou a se acoplar culturas. A cultura de Gengis Khan acabou, dos mongóis, acabou sendo fortalecida pela visão dos budistas, da visão de Sino, da visão dos chineses, voltada para uma percepção da espiritualidade. Não de deificação, porque, como eu digo, o budismo não é ateísta, mas sim uma concepção de espiritualidade. Nós andamos no Japão e observamos o shintoísmo. O shintoísmo, ele acopla-se no Japão com o taoísmo, com o confucionismo e o budismo. Se nós formos olhar na África como um todo, nós temos em cada país, em cada tribo, nós temos uma relação do outro. No México, nos Estados Unidos, como Novo México, Texas, nós temos, em Esalen, principalmente, na Califórnia, nós temos muitas coisas que foram acopladas do xamanismo, catolicismo e concepções orientais. Ou seja, se nós formos à pagelança, e aos santeiros da América do Sul, nós iremos observar como houve um sincretismo e uma relação osmótica na qual muitas religiões começaram a chegar. No Brasil, principalmente na Bahia, a coisa não poderia ser diferente. Observamos, aqui no Brasil nós não temos o católico ortodoxo em suas linhas forte, mas temos o católico romano, bem alicerçado e forte. E acoplou-se a visão de Denis Allayon, o Allan Kardec. Allan Kardec usou esse nome exatamente para evitar, por ser um intelectual, um cientista, evitar choque de egregores com seus escritos de ciência. Então, é importante que o espiritismo adentrou no catolicismo. Aqui na Bahia, se nós formos à Igreja do Bonfim, vê-lo-á-se-á, isso com facilidade, onde
o profano fora do templo acopla-se com a visão do católico romano. E óbvio, e o Luan Lante, que Zélio Moraes, em 1908, no dia 15 de novembro de 1908, a receber os 7 encruzilhadas e a dar origem ao primeiro passo de uma longa caminhada, como dizia Lausy, a Umbanda, ele usou alguns conhecimentos de outros aspectos da religiosidade. E à medida que a Umbanda ela foi evoluindo, ela por forma osmótica e de forma homeopática, lentamente, ela foi se acoplando a outras visões religiosas. E para falar sobre isso, que nesse segundo momento de fundamentos da Umbanda, número 2, nós, por sua vez, encontramos aqui no nosso estúdio com o Biratã, Dr. Biratã, que é psicólogo, umbandista, tem uma formação espiritualista muito grande, é pós-graduado na área de neuropsicologia, na área de medicina tradicional chinesa, e está aqui nos falando sobre esse sincretismo. O que é que leva, em verdade, Bira, como é popularmente conhecido, as pessoas, os seres humanos, a misturarem as crenças? É o aspecto cultural? É o aspecto filosófico? Ou é algo inerente à natureza humana? Os homens, por sua vez, eles começam a misturar suas crenças e criam uma linha religiosa. Essa linha religiosa, ela tem uma concepção sociocultural. Alguns estudiosos dizem que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. E muita gente, também, principalmente dentro da concepção música, diz que ao irmos ao templo, nós vamos buscar Deus. Ao irmos ao templo, nós levamos Deus, porque Deus está conosco de forma full time. O que é o sincretismo dentro do contexto da Umbanda? E como é que essa fervência, e como é que ele funciona? Esse é o contexto cultural, filosófico, psíquico, axiológico, ou seja, envolve os valores, ou é antropológico, ou é um samba do crioulo louco, ou seja, é tudo isso. Meu querido amigo José Augusto, é um prazer estar aqui com você e com esse público que tem nos assistido. Primeiro, a Umbanda, quando ela surge, depois de 1908, ela sofre já uma pressão muito grande, tanto do culto afro, como principalmente do clero. E por uma pressão do clero, ela se obriga a fazer esse sincretismo, onde Xangô tem uma junção ao santo, que seria São Jerônimo, Iansã, a Santa Bárbara, Ogum, a Santo Antônio, e na Umbanda São Jorge, que nós vamos falar daqui a pouco dessas diferenças de nações, mas tudo por uma pressão do clero. Porque a intenção da criação da linha da Umbanda seria trabalhar, como já falamos anteriormente, com os ameríndios e os nossos pretos velhos. E falar a linguagem dentro do contexto nacional, que seria o português. Mas aí vieram essas questões e falaremos também daqui a pouco sobre a questão das cores, das influências que essas cores nos traz para a nossa vida e é através de cada orixá. Esse sincretismo, ele foi uma pressão basicamente do clero e que forçou também o candomblé a fazer também no Brasil a mesma coisa, de fazer com que todos esses orixás tivessem uma relação direta com os santos da Igreja Católica. Por isso que isso também tem essa junção dentro do culto afro. Agora, diga-me uma coisa, você começou a falar aí, qual é essa relação de cores
e cristais dentro da Umbanda. Isso surgiu a partir de Zélio Moraes, ou foi uma coisa que paulatinamente foi colocada por causa do contexto da evolução e das observações daqueles que militavam na Umbanda? É muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque primeiro nós falamos, vamos falar, por exemplo, dos colares ou as miçangas, não é? Essas contas, com as suas cores, elas têm uma influência da ligação esotérica, onde está relacionado com a força das energias. Se discutiu muito isso, inclusive na parte científica, e até o século XVIII, de que não existia cores em energias. Depois a própria ciência, ela muda esse aspecto e descobre que realmente as energias têm cores. E por isso, essas cores, elas têm essa influência muito grande dentro da Umbanda. O colar, por exemplo, mas eu gostaria de falar de uma diferença. Por exemplo, Ogum no Queto, na Angola, no culto afro, Ogum seria um azul encarnado. Na Umbanda é o vermelho, que no culto afro seria para Yansan. Yansan, por sua vez, a vibração em cor de Yansan na Umbanda é o amarelo, que seria o de Oxum já no culto afro. Então nós temos aí uma questão muito interessante a se ver, de que isto que foi colocado dentro do culto da Umbanda foi analisado como a força energética que essas cores irradiam de acordo com cada orixá. Nós, comprovadamente, cientificamente comprovado, sabemos de que as cores, elas têm uma influência muito grande. Até no ambiente, quando nós colocamos um branco, por exemplo, que é uma cor neutra, dentro de uma sala, nós temos uma irradiação e um reflexo da luz do sol bem maior, uma claridade maior. Quando nós temos uma cor escura, as nossas energias parece que caem também no nosso corpo físico. Isso comprova que essa questão, ela tem uma importância muito grande. Falaria dos otás. Otás são pedras, não é? É uma palavra iorubá, onde ela, na verdade, ela também tem uma irradiação e ela guarda energias que são fundamentais para o processo de convivência e relação homem-ambiente, ambiente-homem. Quando se faz o santo, que se faz o catulamento, que é o corte de cabelo, ou se faz a raspagem para se fazer a benga, que seria o sangue, na cabeça do filho de santo, é colocado ali, também em cima desse altar. Também esse catulamento é colocado em cima do altar, que seria a pedra que ele vai zelar por toda a vida, que faz parte da feitura do santo. Na Umbanda fazemos a mesma coisa, só que não raspamos, catulamos e fazemos, ao invés de fazer um corte em cruz no alto da cabeça, ou seja, no chakra coronário, nós fazemos uma maci com 21 folhas, a Umbanda faz a feitura assim, e coloca um pano onde fica ali, durante 3 dias, o Abian, que seria aquele que está se iniciando, para que ele possa, depois desse período, fazer durante 30 dias outras obrigações, onde ele se torna um Iaô, que seria o iniciado. Agora, diga-me uma coisa, tem algumas características da Umbanda e do Candomblé que se acoplam ao taoísmo. Cima, embaixo, terra, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, dentro do budismo, tem-se a retirada dos cabelos, né? Que as religiões no qual nós estamos adentrando, Umbanda, e chegando próximo ao Candomblé, também tem. Só que
você deu-nos a entender que existe uma diferenciação das cores e suas abordagens, né, espirituais. Se o objetivo é o mesmo, porém a metodologia da Umbanda e do Candomblé são diferentes, por que essa abordagem? É baseada em quê? Interesses sociais, interesses políticos, interesses econômicos, ou é baseado em níveis espirituais? Porque senão um lado espiritual está certo e o outro lado espiritual está errado, né? Não, absolutamente. Esses conceitos, eles são de estudos científicos e filosóficos, trazido já pela influência do século XV, XVI e XVII. Ou anteriormente, onde Platão, Sócrates, o próprio Santo Agostinho, eles trazem todos esses estudos e conhecimentos dentro das suas filosofias. O que acontece é que o trabalho com elementares é como trabalhos científicos. Cada um cria e manuseia materiais diferentes, não é? Para fazer, às vezes, do seu segmento, o mesmo final. Cada segmento deste tem o objetivo único de se fazer o bem ao próximo e de fazer com que a cultura religiosa ela traga a fé e a fé reforme o homem, fazendo com que ele se equilibre e para que ele tenha uma relação melhor com as outras pessoas. Mas não tem, são coisas que fundamentadas e que cada um fez as suas escolhas. Não houve pressão desse caso de lugar algum ou de entidades algumas. Agora diga-me uma coisa, a história se repete, como dizia Hegel. É uma coisa interessante, né? O cristianismo, ele quando surge, ele surge como seita, secária. A origem do termo seita é a mesma de sexo, é a mesma de seção, é divisão. E aí depois o cristianismo começou a perseguir o povo, né? Os templários, ele por sua vez, o último dos templários, Jacques de Molay, Filipe o Belo, pegou pesado com ele, né? E por sua vez os judeus, eles perseguiram, foram perseguidos, né? Dizem que todo aquele que é perseguido, ao chegar ao poder, ele passará a perseguir aos outros. A história se repete, como Hegel. Quando nós conversamos constantemente sobre a Umbanda, você colocou-nos dentro da concepção do ato falho, que é psicanalítico, né? Que a psicanálise trabalha em livre associação, análise dos sonhos e ato falho. Você colocou-nos que as religiões afros, ela, por sua vez, pegavam pesado em cima da Umbanda, né? Da Umbanda surgiram várias linhas de concepção religiosa, cultura racional e outras mais, que também são mal vistas pela própria Umbanda, né? Na verdade, isso é um fato ou na realidade é uma hipótese? A resposta provisória pode ser modificada. Realmente uma perseguição religiosa, né? Digamos assim, subliminar, entre a Umbanda, cultura racional, né? Que é já uma coisa mais neombandista, e do Candomblé. Os cursos afros, apesar de serem perseguidos, mal aceitos, né? Eles têm uma celeuma com o espiritismo, por exemplo, porque os kardecistas, eles colocam isso de plena convicção, não é opinião, porque a convicção vem de dentro, de que a Umbanda e o Candomblé, a cultura racional, etc, etc, mais, não tem nada a ver com eles. Aceitam até o budismo, né, que é ateísta, mas, né, e o Candomblé, seja de Queto, seja de Nagô, né, seja de Xambá, que existem poucas linhas no Brasil, né? Lá existe uma bem forte, no Recife foi tombado pelo patrimônio histórico, e por sua vez foi até Gil que fez isso, né? Por quê? Né? Em outras palavras, o oprimido sempre tornar-se ao opressor. Hegel está certo, eu estou errado, ou isso
inerente, já nasce com o ser humano. Se nós fôssemos aqui nos reportar ao passado, nós íamos falar da Santa Inquisição, onde a Igreja Católica manifesta naquele momento o seu sentimento e a sua sensibilidade com relação à política religiosa da época. Mas isso ficou lá para trás. As questões que também existiram com relação a essa resistência, né, dos cultos afros com relação à Umbanda também ficaram para trás. Hoje essa relação melhorou muito. Hoje eles se aceitam e se juntam. Aliás, todas as religiões se juntam em congressos, se juntam porque sabem hoje a necessidade da união e sabem que esse momento é um momento de unir e não de separar. Quando eu vim falar sobre a Umbanda, que nós temos o conhecimento, já escrevemos livros sobre isso, porque nós militamos na Umbanda durante mais de 17 anos, nós, hoje, também ficou isso, essa minha experiência no passado. Eu estou falando sobre isso porque conheço, porque entendo e porque fui presidente da União de Umbanda da Bahia. Porém, sou presidente desde 1988 de um centro espírita kardecista, onde nós hoje trabalhamos com o Evangelho, mas sem abandonar, principalmente na parte onde se faz a desobsessão, os trabalhos mediúnicos com caboclos e pretos velhos, porque a eles cabem esta obrigação de fazer a parte desobsessivas, de desobstruir os canais humanos para que eles não fiquem prejudicados por energias negativas. Ou seja, através dos chakras são feitos desbloqueios onde o homem que é receptor e transmissor de energias, ele consegue assim se equilibrar e ter uma vida melhorada. Não existe pressão a nível de hoje, nem da própria Igreja Católica, até porque os umbandistas, os seguidores do culto afro, hoje vão para a Igreja Católica e junto com o padre faz festa na Igreja do Bonfim, na Igreja de São Lázaro e etc. Em 1789, com a Revolução Francesa, muita coisa se mudou. A Revolução Francesa aproximou-se muito da Revolução Industrial. Tinha esse escravo na Revolução Industrial. Porém, o setor econômico, como dizia o próprio Weber, e o próprio Adam Smith, a mão invisível, permitiu que os escravos fossem libertados. Mas não por interesse e bondade aos escravos, porque o escravo era caro. Com a Revolução Industrial, ficava caro você ter um escravo. Porque você tinha que ter um cara para chicotar o cara, tinha que dar comida ao cara, tinha que meter a porrada no cara o tempo todo, né? Então era melhor libertar o indivíduo e dar um dinheiro e escravizá-lo no status quo do capital, como diz sabiamente Marx. Uma das poucas coisas que eu concordo com Marx. Só que a Revolução Francesa, 1789, que foi até 1789, 10 anos, foi um fracasso. Porém, abriu as portas para os judeus, abriu as portas para o processo do Estado Democrático de Direito e o processo da igualdade. E, por sua vez, antes, em 1762, 1761, vou voltar aqui, 1762, ou 1761, Jean-Jacques Rousseau já tinha escrito o Contrato Social e, por sua vez, tinha escrito Emílio, que deu o status quo de que o homem, ele nasce liberto, só que ele é acorrentado pela sociedade. E já que o Estado acorrenta, por sua vez, é ele que deve dizer correntá-lo. Em 1762, François-Marie Royer, que é o Voltaire, ele, por sua vez, cria o processo da visão da intolerância, baseado em Jean Calas. Quem era Jean Calas? Era um cara que era calvinista e o povo achava que ele não tinha adentrado no catolicismo.
o filho dele suicidou-se. Como o povo católico não gostava dos protestantes, da concepção de Jean Calvino, ele simplesmente acusaram. E chegaram no meio da praça e partiram, puxando assim, ó, pá, tripalho, tripalhar, parede postura, pá, partiu no meio. A Revolução Francesa deu aos judeus o status quo de igualdade, as religiões de igualdade, né? Temos uma Constituição brasileira de 1988, belíssima, na qual TSA o princípio da igualdade de religiosidade. Não existe mais seita, porque seita é divisão, existe religião, religare, e cada um pode manifestar-se, né, religiosamente do jeito que... Porém, na prática, voltando ao lado da Boa Nova que você falou, aos chamados evangélicos, o status quo é diferenciado. Tem pouco tempo, o terreiro de Candomblé foi invadido, um pastor, sabiamente, educadamente, alicerçado nos princípios de Deus, bateu com a Bíblia na cabeça dela, ela infartou e faleceu. Bate-se muito, principalmente nas religiões neopentecostais e pentecostais. No passado, lembro-me de Djalma Torres, que era um estudioso do Candomblé e era protestante, e lembro-me que nós participamos de algum debate, e ele falava do como, né, a linha protestante evangélica batia muito. Eu lhe faço a seguinte pergunta: esse secretismo que nós temos, esta respeitabilidade, e se nós ligarmos a TV ao vivo em cores, vamos ver muitas agressões de linhas religiosas, pentecostais e neopentecostais, a Umbanda e a Candomblé. Essa concepção que nós temos na Constituição, ela é explícita, ou seja, ela é escrita, ou ela é tácita, ela é não escrita, e existe algo contrário, ou seja, existe uma guerra das religiões, né? De fato, e no direito existe uma harmonia. Nós passamos por um momento muito difícil, até porque nós estamos, em todas as religiões, eu falo, de que estão buscando a sua verdade. Aliás, eu sempre digo que todo homem é dono da sua verdade. E que por isso nós temos que respeitar a opinião, e é um direito de todos seguir a sua religião, seguir os seus conceitos. Portanto, fica explícito de que devemos ter coerência ao fazermos os nossos trabalhos, principalmente quando crítica aos outros. Não existe uma perfeição absoluta aqui em nada. As nossas perfeições, elas são apenas relativas. E dentro da lei da relatividade, nós precisamos ocupar os nossos espaços sem ocupar o espaço do outro, sem atingir ao outro. Esta é uma grande opinião. Eu me lembro que o nosso Chico Xavier, em um momento, o Espírito pede para um obsessor que não queria sair, disse, evangelho nele. E ele pega o evangelho e começa a bater na cabeça daquele obsessor incorporado. Tome ele evangelho, tome evangelho, tome evangelho. E o obsessor ali estava. Porque, na verdade, o evangelho tem que ir para o coração das pessoas. As pessoas precisam ser tocadas por uma luz maior, que não há simplesmente a dos ensinamentos da religião, mas o sentimento do religioso com relação a Deus, à natureza e às energias que nos cercam e que nos iluminam todos os dias. Portanto, são todas as religiões segmentos e com influências do material, ou seja, os líderes, eles são sim, influenciam e criam dogmas, nas maiorias das vezes, para inibir as outras religiões, porque dogma só presta para isso. É interessante. A tropa é o espelho do comandante. Nelson Mandela, nos primórdios, ele queria
pela força, mas percebeu e teve muito tempo para refletir na prisão de que isso não iria levar à libertação da África do Sul, à concepção de mudança do apartheid. De forma simbiótica, nós encontramos Mohandas Gandhi, Mahatma, grande alma, Gandhi, que no início queria a força, porém Hitler também. Hitler no início, antes de ser preso, que ele foi ovacionado, ele foi aplaudido, ele pensou sabiamente, né, que era errado ele usar a força, ele teria que usar a emotividade do ser humano. Bem, nós temos dois tipos de tempo, o cairológico e o cronológico. O cronos é o tempo empírico, é o tempo do relógio, todos os têm. E o cairológico, né, é o tempo que é denominado de Deus, é o tempo interno. E aí, como nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria que Bira aqui deixasse a sua mensagem final. Não esqueci não, Bira, dessa vez vai ter a mensagem final. Porque às vezes nós erramos e esquecemos, porque nada aqui é gravado, é feito com teleprompter. No meu programa, nós dialogamos, nós conversamos, eu erro, o entrevistador erra, e é como se estivesse ao vivo, né? Eu não leio nada, nem o entrevistador, nós conversamos, e às vezes esquecemos, e da última vez esquecemos de dar a maravilhosa mensagem do nosso querido Bira, que ele agora aqui vai dar luar. Rapidamente, eu gostaria de dizer que a Umbanda, ela é uma das religiões mais completas do nosso planeta. E ela foi criada justamente para não só enfatizar a influência dos astros sobre o homem e do homem sobre o ambiente, também falado por Skinner, mas que também há uma manipulação dessas energias através dos astros e de acordo com as épocas. Por exemplo, uma feitura de santo, uma obrigação, ela é sempre feita de acordo também com os astros, com o momento da lua, por exemplo, ou com o dia ou a noite. A retirada de plantas, e nós não nos detemos aqui com relação ao estudo de ervas. A Umbanda, todo umbandista, todo presidente de centro espírita, ele é um expert conhecedor em ervas, porque ele é preparado para isso durante 7 anos de estudo, assim também como nos cultos afros. Eu gostaria de dizer de que cada um estuda a matemática, a física, a biologia, a química, e que deve sempre se aprofundar dentro disso. Os umbandistas também devem continuar na Umbanda, estudando a Umbanda, para que ela evolua, para que ela cresça. Então, fica aqui a minha mensagem final, dizendo assim: avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Viva e muito obrigado. É interessante que toda crítica é radical, rigorosa e de conjunto. Radical porque ela tem que ir à raiz, ela tem que ter rigor e ela tem que ter um conjunto. É exatamente a visão do ceticismo de Pirro, né? A visão fortalecida por Renato Cartésio, né? O cogito ergo sum, penso, logo existo, é exatamente a dúvida que nos faz chegarmos à certeza. É a condição sine qua non da certeza. Na nossa bandeira nós temos o termo amor, ou ordem e progresso. Graças a Benjamin Constant, que era um tenente-coronel, né, que defendia o Estado separado da religião, né, o Estado independente da concepção religiosa, que a posteriori nós tivemos Antônio Conselheiro, que queria a volta da monarquia e o status quo do casamento, um dos princípios, casamento religioso, em lugar do casamento civil. Nós encontramos em nossa bandeira o termo ordem e progresso. Um termo
que o tenente-coronel Benjamin Constant colocou-o, e lá está. Porém, o termo é amor, ordem e progresso. Era o termo de Augusto Comte. Por quê? Porque Augusto Comte disse que o amor, por princípio, a ordem por meio e o progresso por finalização. Augusto Comte, ele, por sua vez, ele criou uma religião, a religião da humanidade, onde a base era a ciência. Você tinha a sociocracia, você tinha a sociolatria e a sociologia como dogma. A sociocracia era o estudo da política, do contexto da ciência política. Sempre. E a sociolatria era a religiosidade, e a sociologia é o dogma, tanto que ele é o pai da epistemologia. Ele é o primeiro homem que traz o conhecimento da episteme, que Platão, Aristóteles disse que era a saída da doxa da opinião para a episteme, que era a base do conhecimento. Ele é o pai da epistemologia. E também, por sua vez, ele é o pai do altruísmo. Por quê? Porque ele classificou a evolução das ciências do conhecimento. Primeiro era matemática, a segunda a astronomia, o terceiro, ele era, em verdade, o quê? Ele era a visão da física com Newton. O quarto, a química com Lavoisier. O quinto, a biologia, onde entrava a psicologia. Ou seja, a psicologia não poderia ter alma, poderia ter nada. Era empírica, só era percebível pelo mundo dos sentidos. O sexto, por sua vez, era a física social. Que Durkheim acopla e cria o método social, ou a sociologia. E o sétimo era o amor. Essa era a ciência. O sétimo era o amor acoplado à moralidade, a moral. Então ele criou a religião da humanidade. Ou seja, até o pai do empirismo e da concepção da cientificidade, ele acreditava no limiar e no desenvolvimento espiritual do ser humano. Nós que somos espiritualistas, por que às vezes não adentramos dentro da visão da espiritualidade e começamos a respeitar todas as religiões? E às vezes nós começamos a dar conceitos de heresias e seitas a uma enormidade de visões espirituais nos quais só tem um crime, ser diferente da nossa. Essas entrevistas que nós estamos a fazer, ela tem exatamente a condição sine qua non, fazer com que nós venhamos a refletir do que somos, do que estamos e para onde iremos, e como produzimos o equilíbrio da humanidade através daquilo que acreditamos e, acima de tudo, respeitamos.
Gengis Khan cometeu um grande erro. Os seus sucessores, aqueles que o sucederam, seus filhos, netos, tiveram um grande entrave. Por quê? Porque os guerreiros, que eram assim como vikings, tinham toda uma belicidade no sangue, foram levados pelas concepções búdicas e começou a se acoplar culturas. A cultura de Gengis Khan acabou, dos mongóis, acabou sendo fortalecida pela visão dos budistas, da visão de Sino, da visão dos chineses, voltada para uma percepção da espiritualidade. Não de deificação, porque, como eu digo, o budismo não é ateísta, mas sim uma concepção de espiritualidade. Nós andamos no Japão e observamos o shintoísmo. O shintoísmo, ele acopla-se no Japão com o taoísmo, confucionismo e budismo. Se nós formos olhar na África como um todo, nós temos em cada país, em cada tribo, nós temos uma relação do outro. No México, nos Estados Unidos, como Novo México, Texas, nós temos, em Esalen, principalmente, na Califórnia, nós temos muitas coisas que foram acopladas do xamanismo, catolicismo e concepções orientais. Ou seja, se nós formos à pagelança, e aos santeiros da América do Sul, nós iremos observar como houve um sincretismo e uma relação osmótica na qual muitas religiões começaram a chegar. No Brasil, principalmente na Bahia, a coisa não poderia ser diferente. Observamos, aqui no Brasil nós não temos o católico ortodoxo em suas linhas forte, mas temos o católico romano, bem alicerçado e forte. E acoplou. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. É interessante que Jung teve uma sacada fenomenal, porque ele falou do contexto geral do inconsciente coletivo e, por sua vez, de coisas que acontecem no mundo todo. Vamos ver. O arco e flecha, a espada, a depender do tamanho, da sua espessura, a belicidade, o uso da faca, você encontra num pedaço aqui, outro pedaço ali, você encontra concepções de filosofias do Templário, que estavam acopladas na visão estoica, estoicista. Você encontra visões judaica cristã que estavam acopladas em outros pensares do Egito. Mas, de lugar em lugar, uma coisa interessante, Gengis Khan, quando saía, o homem ele tinha uma característica, porque ele usava o arco, e o arco dele era exatamente o arco belo e bélico, diferente. Porém, fosse a visão de Denis Allayon, o Allan Kardec, Allan Kardec usou esse nome exatamente para evitar, por ser um intelectual, um cientista, evitar choque de egrégoras com seus escritos de ciência. Então, é importante que o espiritismo adentrou no catolicismo. Aqui na Bahia, se nós formos à Igreja do Bonfim, vê-lo-á-se-á, isso com facilidade, onde
o profano fora do templo acopla-se com a visão do católico romano. E óbvio, e o Luan Lante, que Zélio Moraes, em 1908, no dia 15 de novembro de 1908, a receber os 7 encruzilhadas e a dar origem ao primeiro passo de uma longa caminhada, como dizia Lausy, a Umbanda, ele usou alguns conhecimentos de outros aspectos da religiosidade. E à medida que a Umbanda ela foi evoluindo, ela, por forma osmótica,